Muita chuva na Chapada do Curisco e, como sempre, muitos raios. Teresina é uma das cidades brasileiras que tem o maior índice, não é, de raios no país. E eu queria registrar um fato inusitado que aconteceu na localidade Alegria, mais precisamente na Cerâmica São José, pertencente ao empresário Adriano Freitas, que é um amigo pessoal que nós temos, e ele nos enviou uma informação segundo a qual, na noite de anteontem, um raio que se precipitou sobre a sua propriedade provocou a morte de 15 cabeças de gado vacum, 15 novilhas vacum nessa sua propriedade. Os animais estavam passando a tempestade embaixo de uma árvore, então o raio, quando caiu, ele detonou completamente a árvore e a descarga elétrica foi tão forte que matou todas as reses praticamente de uma só vez, causando assim um prejuízo enorme para esse nosso amigo, o seu Adriano. São as coisas provocadas pela intempérie, pela própria natureza, coisas com as quais a gente não poderia conviver melhor, não fosse a prevenção, não é? Porque nesse caso, o que teria que haver seriam para-raios. Aí a questão do próprio poder público, organizar a sociedade. Nós temos agora aí a Defesa Civil, através do nosso amigo Marcos Wolff, para quem eu peço inclusive uma palavra sobre esse assunto, de que forma as comunidades rurais podem conviver com esses períodos agora de intempérie climática, no sentido de garantir a segurança da própria sociedade, porque nesse caso houve a morte das reses, mas a gente tem que ver que poderiam também ser pessoas. Além do que, há que se contabilizar ainda o grande prejuízo sofrido pelo nobre amigo Adriano Freitas. Ok, Paulo? Aqui no Brasil, nós temos um momento que o pessoal joga futebol debaixo de chuva, né? Já tivemos vários casos, jogadores atingidos por raios. Exatamente. E são atingidos por raio mesmo estando em movimento. Então é preciso que haja uma política. A gente tem falado bastante sobre questões que são necessárias ao Brasil e ao Piauí, e não de, assim, muitas vezes as pessoas dizem, olha, o comentário é político. Claro que é. Tudo no Brasil é político. Mas no sentido de que haja uma proteção da sociedade. Nós precisamos enriquecer esse debate. De que maneira a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil do município de Teresina, recém-implantada através do secretário Samuel Silveira e do nosso amigo Marcos Wolff, por iniciativa do prefeito Firmino Filho, pode contribuir com as comunidades rurais através de informações, inclusive, como se prevenir em relação à precipitação de raios, que é muito intensa nessa época do ano. Não é sem razão, meu querido Paulo e ouvintes, que Teresina está assentada sobre uma localidade antigamente conhecida como a Chapada do Curisco. Teresina foi o seguinte, era a Barra do Poti, é aquela região ali que fica entre os rios Parnaíba e Poti. E ali foi implantada uma fortificação portuguesa, vamos dizer assim, de bandeirantes, de pessoas, de colonizadores. Eles expulsaram os índios potis que viviam naquela região da Barra do Poti. Posteriormente se formou a Vila do Poti, que é hoje o bairro Poti Velho. Então, no ano de 1850, já pelo final do ano, o então presidente da província, José Antônio Saraiva, ele esteve na Vila do Poti para implantar a nova capital. Por quê? Porque seria no centro da província, na região de maior profusão de navegabilidade do rio Parnaíba, para fazer frente ao comércio de Caxias, porque, caso contrário, o Piauí teria sido novamente anexado pela província do Maranhão. E o Saraiva viu que ali no Poti não dava para fazer a nova capital por conta das chuvas, a incidência de raios também era grande, mas o problema ali eram as doenças de veiculação hídrica. Então ele transferiu a 6 quilômetros, a uma légua mais ou menos, a 8 quilômetros, né, uma légua e meia quase, do Poti Velho, voltando no sentido contra a corrente do rio Parnaíba e chegou a esse lugar que é conhecido como Chapada do Corisco, que é o lugar ali naquela região central de Teresina, Largo da Bandeira, hoje Praça da Bandeira, e ali foi implantada a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo. Essa imagem que existe hoje na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, ela inicialmente era localizada na própria Vila do Poti.
porque não era São Pedro, padroeiro do Poti Velho ou da Vila do Poti, era Nossa Senhora do Amparo. Então ela desde 1836 que havia ali uma imagem de Nossa Senhora do Amparo que foi posteriormente transferida para a Igreja do Amparo. E ali a incidência de raios muito grande e havia muita perda por parte dos proprietários. Eles, de um lado, naquela região da Barra do Poti, eles perdiam por conta das doenças de veiculação hídrica, por outro, em relação à Chapada do Curisco, eles perdiam por conta das cheias, que eram calamitosas e ainda hoje são, e por conta também dos raios, cuja precipitação era intensa demais a precipitação de raios, como ainda hoje é. Então é preciso que haja, como há toda uma história em torno deste assunto, é preciso que haja, eu acho que até tarda, mas não pode falhar, uma providência em relação a isso. A gente tem que qualificar esse debate, enriquecer esse debate sobre as necessidades do povo de Teresina. Não é uma pessoa dizer, olha, a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é da prefeitura, a responsabilidade é das empresas ou é do povo. Não, a responsabilidade é de todos que vivem e que atuam dentro da nossa comunidade teresinense e piauiense.